Pessoal, boa tarde. Agora o óculos mudou porque as gatas disse que eu fico mais bonito de óculos, né? Então eu mudei de óculos, tá? Não quer dizer, os olhos, a gente está tratando aí dos olhos, o médico disse que futuramente nós vamos estar bem melhor em volta dos olhos, né? Basta atender as regras que ele pediu. É o seguinte, voltando ao detalhe, né? De administração dentro do setor de patrimônio, entendeu? Colocando para vocês uma coisa interessante, né? Nós temos várias eventualidades dentro de um setor de patrimônio, né? Muitas das vezes, administrar o setor de patrimônio pode parecer um bicho de sete cabeças, mas às vezes, quando você tem o controle da situação, quando você é dedicado à função, aquele bicho de sete cabeças pode se tornar, né, um bichinho de pelúcia que você brinca na mão, tá bom? Tá? Preste atenção nisso. Quando se tratava, né, de empréstimo, quando se tratava de incineração, doação, leilão, né, tinha uma natureza diferente, né? Certo? Tudo tinha um procedimento, né? Porque quando chegasse ao término daquilo ali, eu leiloei o bem patrimonial X, né? Eu doei o bem patrimonial X, né? Eu incinerei o bem patrimonial X, né? De repente eu incinerei 50 itens de bem, eu doei 100 itens de bem, né? Eu leiloei 50 itens de bem. Nós temos o inventário geral do patrimônio, né? Tá? O inventário geral, né? Aí a gente não vamos dar baixa no sistema, né? O sistema vai ser dado uma baixa naqueles itens. O programa tem todo um procedimento ali. Mas Carlos, como é que a gente vai ficar sabendo? Porque tu vai dar baixa no bens patrimoniais e vai desaparecer. Não vai desaparecer. Nós vamos tirar esse patrimônio do inventário geral dos patrimônios, eu digo assim, ativo, né? Porque os inativos saiu, né? Deu que foi a doação, a incineração e o leilão, né? Não, mas ele tem uma outra pasta que aquele relatório fica ali todo o tempo permanente. Justamente, além da documentação que você arquiva, aquilo fica ali para avaliação de fiscalização, né? Vai ser feita toda uma documentação, né? Para quem você doou, para quem comprou, quem comprou aquele leilão, né? Como você incinerou, porque você toca fogo naquilo, você coloca numa fogueira mesmo, né? Tem um incinerador de fogo, né? Entendeu? Ali aquele mobiliário que não presta mesmo, você joga, toca fogo naquilo, né? E aquilo ali você tem que ter imagem, né? Você vai batendo foto daquilo ali que vai acontecendo. Tudo que você vai fazer, esse leilão, tudo é tirado foto, né? Aquelas fotos vão anexar no seu inventário, né? No seu documento, tá? As fotos da incineração, você vai ter foto de tudo aquela incineração que está tocando fogo de tá. A doação, no dia que você for para lá, tal, você vai bater foto daquela doação que você está doando para aquela fulana, para a empresa tal, beleza. Então você tem toda uma documentação, né? E um relatório que vai ficar nos seus arquivos, né? Entendeu? Então por isso, né, tudo tem um procedimento, né? Certo? Entendeu? Então como é que é ali aquele processo? Eu comecei a entender que toda a burocracia era questão de uma dedicação e uma atenção especial, entendeu? Tá? Então para mim aquilo ali não se tornou um bicho de sete cabeças, se tornou um bichinho de pelúcia que eu brincava na mão, entendeu? Tá? Porque eu cheguei até a comentar com o diretor, não podemos complicar esse setor, porque esse setor não tem por que complicar o setor. O setor requer atenção aqui, o setor requer dedicação, né? Entendeu? É essa a natureza do setor, entendeu? Tá? Então, porque um bem
Está precisando jogar para sucata, colocar para o depósito. Eu só vou jogar para o depósito quando esse bem indenificou no setor tal. Eu só vou jogar para o depósito quando eu for fazer uma conferência. Não, não pode ser assim. Se o setor está dizendo que aquele bem não presta, não está mais servindo, danificou, ou então precisa mandar para manutenção, tira o bem de lá, porque o bem está causando problema naquele setor. Então, tira aquele bem de lá, né? Se precisar para manutenção, você automaticamente faz o procedimento, manda para manutenção, né? Se precisar tirar aí para o depósito, porque está danificado, manda o bem, né? Muda o termo de responsabilidade, né? E ali já tira aquela burocracia e aquele mexilico que às vezes o cara não quer fazer aquilo, aí vão perturbar o diretor na sala dele por causa daquele detalhe que faz parte da responsabilidade do setor de patrimônio, né? Então, por isso ali, muitas coisinhas, muito mexerico ali, né? Era questão de dedicação, né? Certo? Então, aquilo ali foi um aprendizado muito grande, entendeu? Até o conhecimento não foi esquecido, né? Porque a teoria é o seu espelho, né? A prática, da feita que você aprende, não, só Deus tira esse conhecimento de você, tá bom? Coloca isso aí. Quando você tem compromisso, responsabilidade e dedicação, as coisas fluem abençoadamente, tá bom? A mesma coisa era dentro do setor, dentro do almoxerifado. O almoxerifado, você não era só chefe do almoxerifado, não. Se você prestar atenção, né? Se você pegar um almoxerifado, vamos supor, de hospitais, se você pegar um almoxerifado de um supermercado, né? Essas empresas, você vai ver que você tem várias pessoas trabalhando ali dentro, né? Presta atenção nisso. Lá, eu fazia as 3 funções sozinho. Qual, Carlos? Eu dava entrada, né? Eu recebia o material, né? Recebia o material, conferia o material, né? Recebia a nota fiscal, conferia, assinava, né? Um procedimento. Ia para o sistema, né? Dava entrada daquele material no sistema, certo? Dava entrada daquele material no sistema. Outro ponto, tá? Dava baixa quando solicitar, a requisição era solicitada, né? Dava baixa, né? Outro ponto. Ia entregar no setor o material. Outro ponto, entendeu? Presta atenção. Outro ponto, tá? E fazia a conservação, a guarda e a avaliação dos produtos e materiais do almoxerifado. Tinha produtos, né, que precisava dessa avaliação porque eram produtos alimentícios, perecíveis, né, às vezes, e por isso precisava que a validade, né, teria que ter essa atenção, né, para que aquilo não vencesse dentro do almoxerifado. Isso era um outro ponto. O outro ponto tratava da limpeza, da higiene dentro do almoxerifado, né? A higiene e a conservação do ambiente limpo, né? Eu fazia a limpeza? Não, aí já uma outra pessoa limpava ali, né? Porque eu já não era fazer parte dessa natureza, né? De limpar, né? Mas eu fazia a inspeção. Nós tínhamos o controle, né? Aquela ficha de controle, né? Dava quando a deficiência do material ia chegando naquela deficiência, naquela baixa, nós fazia aquele levantamento, já com uma antecipação, fazia uma solicitação de compras, enviava o documento de compras, a direção assinava, me trazia, encaminhava o setor de compra fazia a compra, né? E quando chegava, eu recebia aquilo ali, tá? Agora, quando se tratava de patrimônio, já era uma coisa diferenciada, né? Passou por mim depois, não essa responsabilidade, mas essa colaboração, né? Que antes não fazia isso. Antes, os setores se organizavam, pediam, eu quero isso, mas às vezes,
Quando chegava já o pedido de patrimônio, que o setor de patrimônio tinha certificação que o patrimônio chegava à compra, né? Mas uma mudança ocorreu ali que começamos a fazer um levantamento. Por quê? Porque o material passou a dar entrada no almoxerifado, né? Então, quando acontecia eu digo assim, um problema, né, com o mobiliário, um problema com o eletrônico, né? O que acontecia? Já passava pela minha mão, né? Eu já saía, colocava para o depósito, né? Olha, esse bem aqui, ele vai ter que, por uma eventualidade, ser incinerado, né? Tá? A gente guardava no depósito. Aí o que a gente fazia? A gente anotava aquilo ali, que tal setor precisava comprar, né, tantos bens, né? Entendeu? Então já ficava um procedimento anotado ali. E aí a gente ia juntando, né? A gente ia juntando. Teve um momento que a gente fez uma compra de quase um valor exorbitante aí de patrimônio, né? Chegou muito patrimônio e tal. Chegou mais de 15 televisão, né? Nesse momento você tem que estar atento a esse recebimento. Só para você ter uma ideia, eu recebi uma televisão com um furo no meio do seu tubo de imagem, né? A televisão veio toda lacrada, né? Toda lacrada, entendeu? Quando eu recebi 10 televisão lá, né? Eu disse, mas eu vou ter que abrir todas essas caixas. Não, mas não pode. Não, eu vou ter que abrir todas as caixas. Eu não posso receber uma coisa sem eu ver o que é que está dentro dela, entendeu? Eu tenho que receber a coisa e me certificar que dentro dela tem o material que eu solicitei e o material que está na nota fiscal. E quando eu comecei a abrir as caixas, né, uma das televisões tinha um buraco no meio do tubo de imagem, né? Entendeu? Então esse detalhe, essa atenção a gente precisava atender, entendeu? Né? Se eu tivesse recebido o material com aquele buraco, né, o cara poderia dizer não, mas quando eu te entreguei o material, todos os bens estavam legal. E aí? Entendeu? Então, eu automaticamente falei ao motorista, né, e os entregadores que a televisão ia voltar, porque a televisão não poderia ficar ali, que ela estava danificada, né? Comuniquei à empresa, que foi a empresa que vendeu o patrimônio, né? Entendeu? E comuniquei que dentro embalada a caixa, uma televisão bonita, né? Colorida, estava com um furo no meio do tubo de imagem. De repente pode ter sido um balanço dentro do caminhão, de repente dentro da empresa lá, por uma eventualidade, alguém tocou, bateu com alguma coisa no tubo de imagem e como ela estava na caixa, ninguém viu e quebrou a televisão. Então aquilo ali, nós tem que estar atento a esse detalhe. Por que você tem que estar atento a esse detalhe? Porque qualquer eventualidade dessa natureza, independente de qualquer situação, você vai pagar o produto. Entendeu? Se você não estiver atento, né? Então, por isso, essa observação, essa administração, é por isso que você diz que você é um administrador, um coordenador e um observador dentro do sistema de patrimônio, um almoxerifado, né? Qualquer setor de uma natureza dentro de uma empresa, no processo da sua administração, né? Então, esse detalhe aí, você tem que estar bem atento sobre isso, né? Para que você não venha ser prejudicado, para que você não venha pagar um valor exorbitante, né? Um outro detalhe aí, eu digo sempre assim, que você tem que ser avisado, né? Avisado de certas coisas, né? Porque se eu estou aqui dentro de uma empresa, a empresa já sofreu esse dano, né? A empresa já sofreu esse dano aqui, já penalizou 2 funcionários por causa desse dano aqui, né? Por causa desse dano aqui, desse mesmo dano, a empresa já penalizou 2 funcionários, né? O funcionário fizeram o funcionário pagar, né? Por requisitação, né? De serviço, né? Por uma eventualidade, uma empresa causava danos em várias empresas. Era aquela lista telefônica, né? Essa empresa era uma empresa clandestina, era uma empresa fraudulenta, clandestina. Essa empresa estava viciada ao causar danos dentro das empresas com essa lista telefônica, né? E como na época eu era chefe de manutenção e passava por mim essa eventualidade, né? Quando passou por mim, como aquilo ali a gente observava no relatório aqui, que aquilo ali já havia
acontecido várias vezes, passado por ali, então não poderia dizer, a gente só fazia o procedimento, assinava e já enviava para o setor de compra. Só que eu não fui informado. Quando foi depois de 90 dias, o diretor pega e me chama. Eu pensei que era outra coisa. Olha, Carlos, nós vamos pagar isso aqui, nós dois. Eu disse, não, mas eu vou pagar essa coisa aqui porque você deu entrada, né? Você encaminhou, né? Encaminhou isso aqui, eu disse, realmente encaminhou, passou por mim, encaminhei e eu passei para o setor de compra. Porque isso aqui, no nosso relatório ali, está dizendo que ela, todo esse período aqui, ela vem sendo comprada, né? E pago aí. Eu disse, só aí que ele veio me dizer que a empresa já tinha penalizado 2 funcionários ali dentro, né? E a empresa já estava acostumada a fazer aquilo ali. E na época eu paguei R$700, né? Foi a minha cota. A empresa pagou 1.300 e pouco sobre isso, né? Entendeu? Mas eu não tinha conhecimento dessa avaliação, dessa situação. Porque se eu tivesse, eu tinha barrado, né? Assim como eu barrei outras coisas, né? Entendeu? Assim como eu barrei outra coisa, porque muita coisa passava pela minha mão, muita conferência passava pela minha mão, entendeu? Então, algumas coisas passavam por mim e eu barrava, né? Então, ao barrar ali, por quê? Porque passava por um lugar, passava por outro, e chegava em mim, eu barrava, entendeu? Olha, isso aqui não é daqui. Passava para a direção, diretor. Isso aqui não é daqui, isso aqui não é daqui. Entendeu? Você não tem que ver de onde é isso aí. Mas já passou por quem? Já passou pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano. Chegou em mim, passou em mim. Aquele negócio passou, porque eu não sabia dessa situação. Se eu soubesse, eu tinha barrado. Entendeu? Então, certo? Então, por isso, você administrava esse procedimento, entendeu? Tá? Às vezes você adentra, né, o setor, entendeu? Você tem que ter todo o cuidado, porque é um setor de uma sensibilidade que, por mais que você não pegue em dinheiro, em valores de dinheiro, em espécie que chamam, mas você pega em materiais que também é comprado com dinheiro, né? Então, por isso, você tem que ter aquela responsabilidade, né, da administração daquilo ali, né? Entendeu? Se o material está sob sua responsabilidade, aquele material vai ter que ter documentos ali, né? Documentos ali que você entregou para o B ou C, né? Se recebeu, nota fiscal, inventário, material está dentro do almoxarifado. Se você deu saída, documento de requisição que solicitou a saída do material, documento. Então, inventários era feito para atender, né, entrada e saída dos materiais, né? Então, por isso, tudo é documentado, né? E uma coisa você tem que entender, que tudo que você faz não assina sozinho, né? Um grupo de pessoas, uma equipe de pessoas assina junto com você, né? Tá? É por isso que você tem que entender isso, né? E como eu estava falando para você, quando você chega nessas empresas, né, supermercado, né, quando você chega hoje nos hospitais, né, você vê que você tem um número muito grande de pessoas trabalhando, né? Porque o chefe, ele está num procedimento centralizado, né? Em observação, né? Às vezes da entrada ali, né? Certo? Né? Administração. Aí os seus colaboradores junto, né? Vão ali, faz a conservação, faz a conferência, tá? Então, mas lá não. Lá eu tinha múltiplas funções dentro daquele local, entendeu? Eu fazia praticamente 4 funções em cima da minha administração, né? Ah, mas tu reclamou disso? Não, nunca reclamei disso. Nunca reclamei para ninguém, né? Para você ver que dentro do setor de patrimônio, né? Eu recebia o patrimônio quando chegava, né? Eu dava entrada no almoxarifado, né? Despachava para o setor de patrimônio, dava entrada 2 vezes, né? Porque o patrimônio entrava no almoxarifado, você dava entrada no sistema de almoxarifado. Depois você emitia, ou depois você solicitava uma requisição do setor de patrimônio, solicitando aquele patrimônio que estava no almoxarifado para o setor de patrimônio, né? Então você dava
uma saída para o setor de patrimônio. Quando chegava ali a nota fiscal, você dava entrada dentro do sistema do setor de patrimônio, né? Tá? Porque ele tem que entrar naquela relação, né? Naquela relação ali, certo? Do setor de patrimônio, né? Quando fosse para despachar para os setores, aí cada setor requisitava o seu patrimônio que foi solicitado para cada um, né? Entendeu? Aí você fazia todo esse conjunto de atividades, né? Naquele serviço. Por isso que uma vez a auditoria bateu lá e disse assim: por que esse pessoal não tem gratificação? Né? A pessoa não tinha gratificação, né? Porque você assumia cargos, né? Você assumia cargos e todo cargo tem que ser gratificado, tá? Se você prestar atenção, você chega num órgão público desse, né? Não quer dizer, né, que a pessoa não tem dinheiro, não. É porque você chega num órgão público, você tem uma função X, né? Você tem um salário básico, aí ali tem um abono, aí depois tem uma gratificação, por isso que às vezes o salário daquela pessoa aumenta, né? Então lá dentro, a auditoria uma vez apontou esse detalhe, né? E por aí uma eventualidade, tal, por que esse pessoal não tem gratificação? Esse pessoal tem que ter gratificação, entendeu? Esse pessoal não pode ficar num cargo desse sem só que esse salário base. O salário tem que ter uma gratificação em cima disso aqui, entendeu? Então, por isso, na época que eu trabalhava, que eu representava, que eu assumia o patrimônio, para você ter uma ideia do meu salário, hoje eu não sei quanto é que está o salário lá. Eu ganho, vamos supor, eu ganho hoje na Andrade Express, né? Eu ganho uma faixa de R$2.000, vamos fazer uma comparação, 1.800, 1.900, dependendo do momento, né? 1.800, 1.900, às vezes 1.901, né? Essa faixa etária. Eu não sei te dizer se é esse o salário hoje que um auxiliar administrativo ganha no Senac em Amapá, né? Não sei te dizer isso, né? Mas eu ganhava um pouco mais do salário mínimo, né? Era esse meu salário, né? Tá? Né? Você tinha um turbilhão de responsabilidade, né? E o salário, até a auditoria apontou isso, mas como é que você tem uma pessoa responsável por um cargo importantíssimo e você tem um salário desse tamanhinho para essa pessoa, né? Então isso, a auditoria também apontou, isso foi observado isso aí, né? Certo? Que a pessoa que estava ali dentro não poderia ter aquele salário, porque se tratava de um órgão público federal, né? Então teria que ter um salário X, entendeu? Para poder aquela pessoa ter mais condições e ser motivada melhor em administrar aquilo ali. Não quer dizer que aqui com aquele salário você não tinha responsabilidade, não, mas com a sua gratificação você fortaleceria, você daria um valor a mais ao profissional naquele cargo, né? Porque você é o seguinte, você era auxiliar administrativo, era um ponto, né? Mas como auxiliar administrativo, você era designado para assumir uma chefia. Então, por isso que a auditoria apontou esse detalhe aí, certo? Que aquilo teria que ter uma gratificação, tá? Então, por isso, essa falta, eu não sei como é que está hoje, né? Como é que está hoje, se hoje já valorizaram, né? De repente, né, a direção do Senac, né, por mudanças na formação profissional de vários funcionários, né, que muitos funcionários lá chegaram ao nível superior, né, de repente o diretor, por uma eventualidade, já passou aquelas pessoas para assistente administrativo, né, porque é um salário a mais, já tem uma outra natureza, né? Então, são coisas diferenciadas, né? Auxiliar administrativo, assumir um cargo, beleza, né? Aí você não tem um nível superior, entendeu? Você não tem um nível superior, tá? Aí, mas aqui dentro do Senac temos funcionários com nível superior, né? Beleza, então ali aquela pessoa, auxiliar administrativo com nível superior, aí aquela pessoa passava para assistente administrativo, né? Era essa o sistema de encargo e salário, né? Entendeu? Mas era diferente do quadro de professor, né? O professor trabalhava com hora-aula, né? Era uma coisa diferente, né? O professor tinha um salário base X, né? Mas ganhava a hora-aula em cima daquilo ali.
Cada turma que se pegava, o professor tinha. O professor pegou 2 turmas, beleza. Ele tinha um salário, e mais, no mês todo, pegou 2 turmas. Então, o salário do professor era um salário diferenciado, né? São coisas diferentes, né? Então, todo esse detalhe, todo esse trâmite aí, por isso que quando eu comecei a dizer que eu trabalhei ali numa escola técnica federal, a pessoa achava que eu era doido. Não. Você vê minha documentação, entendeu? Você vê minha formação profissional, você vê que eu tenho um conhecimento. O que foi que o curso superior em pedagogia me fez? Fortalecer, né, o processo de uma administração dentro de uma escola, né? Porque prática já temos, documentação para isso temos, né? Tá? O curso superior em pedagogia fortaleceu, né, o meu conhecimento em administrar esse procedimento aí, né? Então, esse detalhe aí, esse aprendizado, como eu já disse a vocês, só quem tira é Deus, porque esse conhecimento está comigo, tá? E a documentação original também, né? Então, eu quero que vocês fiquem atentos a isso, né? Que com a força o processo de qualificação, né? A colaboração de pessoas, né? Nós temos aqui, vamos colocar aqui a colaboração, né, de uma colaboradora e de uma diretora, né? Que era a diretora, né? Vamos dar aqui um alô para a dona Valéria Galo Pantoja, né? Era uma paulista que veio de São Paulo para o Amapá, né? E por uma eventualidade aí assumiu a biblioteca do estado do Amapá, no Senac Amapá, né? Ela era bibliotecária, né? Com uma mudança lá e tal de diretora, né? Ela foi designada ao cargo de diretora de formação profissional, assim mesmo como diretor regional, foi designada ao cargo de diretor regional, né? Entendeu? Isso foi uma mudança que teve na época quando o Senac regionalizou, né? Isso foi uma mudança e aconteceu isso. Mas a diretora de formação profissional tinha uma coisa muito interessante, a dona Ana Valéria Galo Pantoja. Ela era uma pessoa muito humilde, né? Ela é uma pessoa muito humilde, aquela mulher era muito humilde. Eu gostava de ver aquele detalhe dela, entendeu? Todo mundo ela tratava com educação, né? Ela tinha uma posição, passou para outra, mas nunca perdeu aquela personalidade humilde, né? Isso se observava nela, né? Entendeu? A outra era a nossa ilustríssima Elmira Coimbra, acho que é isso aí, né? Hoje a Elmira deve estar com aproximadamente 72 anos, né? Já está aposentada, né? Já está mais em casa, tal. Já não trabalha mais no Senac. Ela era diretora do ensino à distância do EAD, uma pessoa também que me deu muita força de dentro, né? E sempre atentou, né, em sempre o melhor, né, para o meu lado, né? Sempre me deu uma força, né? Então, essas 2 mulheres aí, eu sempre tenho um respeito muito grande por elas, né? Um dia que eu for no Amapá, né, que qualquer eventualidade dessa, se eu tiver um dinheiro a mais, né, tiver uma folga aí, eu pego um avião e desço no Amapá. Aviso a força de proteção lá, que eu estou chegando lá, e vamos lá na casa do pessoal, tá bom? Tá certo? Uma boa tarde a todos e que Deus acompanhe a todos nós.